Boa noite, a gravação foi iniciada. Vou aguardar ver se os alunos entram, né? Vou aguardar um pouquinho. Boa noite, a aula foi iniciada, a gravação foi iniciada, mas eu vou aguardar ver se alguns alunos entram, porque são 18h05 agora e ainda não entrou ninguém ainda.
Boa noite, Bruna, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Bruna, tá me ouvindo? Oi, me ouviu agora? Ah, tá bom então. Agora que apareceu o seu ícone que você tá só como você entrou só para ouvir. Tem como você colocar para falar também. Se você não tiver disponível para colocar para falar, as perguntas que você for tendo, vai digitando no bate-papo, tá? No chat. Ok. Tá bom então. Eu vou iniciar com você, aí à medida que o pessoal for entrando, eles vão acompanhando na sequência, que eu já estiver, tá bom? Bom, pelo que os meninos falaram, eles estavam mais com dificuldade. Vou trocar de lugar para ver se melhora, tá? Melhorou o áudio agora? Porque às vezes em alguns pontos da casa a internet fica ruim. Bom, pelo que os meninos falaram, eles estão com maior dificuldade na parte do capítulo 5 e do capítulo 6, que é a leis de Newton e força de atrito, juntamente com a força centrípeta, né? Que está no capítulo 6 também. Então eu vou iniciar só dando uma recapitulada na teoria do capítulo 5, do capítulo 6. Tá aparecendo na tela aí para você? Capítulo 6, Força e Movimento 2? Ah, então tá bom. Bom, nesse capítulo já se entende que já se estudou, né, as leis de Newton. Então, o que a gente está fazendo aqui é acrescentando mais uma força naquele diagrama de forças que o corpo vai sofrer. Então, vamos falar um pouquinho sobre força e movimento. 2, que é o atrito.
Boa noite, Marcelo. Marcelo, não está constando aqui que você está me ouvindo. Estão todos me ouvindo? Marcelo, Bruna e Robson? Estou ouvindo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Acho que o Robson não está me ouvindo, não. Robson, agora você está me ouvindo? Sim, professor, estou te ouvindo. Ah, então tá jóia. Então, vamos começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, essa aula está sendo gravada, tá? E eu vou colocar no ar o link dela, onde vai aparecer somente a voz de vocês fazendo as perguntas e fazendo os comentários. Tá todo mundo de acordo? Sim. Não vai aparecer, vai estar no YouTube, mas não vai estar público. Vai estar só quem tem o link que vai conseguir acessar. E o link vai estar postado somente no AVA, lá na página de vocês, tá bom? Bom, eu falei como eu estava falando com a Bruna, eu vou dar uma recapitulada sobre a teoria do capítulo 6, tá? Para depois a gente passar para os exercícios, aí eu vou reexplicando os exercícios, a teoria dentro dos exercícios. Bom, para começar, se não tivesse atrito, nós não conseguíamos nem andar, né? É só tentar patinar no gelo que a gente vê como é que é difícil, né, o equilíbrio ali. Então, para haver atrito, precisa haver o contato entre duas superfícies. E o atrito, ele é contrário ao deslizamento, não contrário ao movimento. Na maior parte dos casos é contrário ao movimento, mas em alguns casos é contrário ao deslizamento. Exemplo, quando você está andando, o seu pé está empurrando o chão para trás. Então, o atrito está para frente, está no sentido, o atrito aplicado nos seus pés está no sentido do seu movimento. Por quê? Porque a tendência do seu pé deslizar é para trás, então o atrito vai estar para frente. No exemplo que tem no vídeo de um bloco em cima do outro, o bloco que está em cima, ele está em movimento no mesmo sentido do bloco de baixo por causa do atrito que está no mesmo sentido do movimento. É o atrito que está fazendo, puxando ele, né? Arrastando ele em cima do bloco de cima, por a força sendo aplicada no bloco de baixo. Então, você tem aí no bloco de cima um exemplo de atrito que está no mesmo sentido do movimento, mas está contrário ao deslizamento entre a superfície do bloco de cima e de baixo. Ok? Então, o mais correto é falar que a força de atrito ela é contrária ao deslizamento entre as duas superfícies que estão em contato. Aqui, olha, nós temos, não está sendo aplicado força horizontal nenhuma, então não tem atrito. Porque a força de atrito, ela começa a agir a partir do momento que você tenta movimentar o objeto. Ela começa a atuar nesse instante. Nessa letra B aqui, nós começamos a puxar o bloco para a esquerda, mas o bloco continuou parado. Então, o que está
atuando aqui é o atrito estático. A gente vai aumentando a força, aumentando, e ainda não entrou em movimento. Então, é o atrito estático que vai estar atuando aqui. Então, você está fazendo uma força para ele se movimentar, mas ainda não se movimentou. O atrito estático que está segurando, a força de atrito estático que está segurando esse bloco. Até chegar ao ponto que você aplica uma força que coloca o bloco na iminência do movimento. Nesse momento, o que está atuando ali é o atrito estático máximo. A partir do momento que atua o atrito, você consegue colocar uma pequenina força acima desse valor do atrito estático máximo, já começa a ter o atrito cinético, força de atrito cinética. Então, aqui nós temos um gráfico da força de atrito versus o tempo. Você vai aplicando a força, vai aumentando a força de atrito até chegar no ponto do valor máximo da força de atrito estático. Na hora que você consegue colocar em movimento, aí passa a ter a força de atuar a força de atrito cinética, e ela é praticamente constante. Na realidade, se a superfície for totalmente idêntica, né? Porque ponto a ponto a gente tem superfícies diferentes. E a força de atrito cinética, ela, em geral, geralmente, né? Ela é menor do que a força de atrito estática máxima. E a cinética, ela tem um valor constante. Não tem aceleração não, professora? Oi? Não tem aceleração nessa força não? Cinética? Depois que entra o movimento, que o objeto começou a se movimentar, aí você aplica a segunda lei de Newton, né? Somatória das forças, a soma vetorial de todas as forças, igual a massa vezes a aceleração. Aí você vai ter que analisar todas as forças que estão envolvidas no exercício para saber qual a aceleração. Mas aí é depois que começou a se movimentar. Isso, e o atrito cinético só começa a atuar depois que o objeto entra em movimento. Entendi. Aqui, olha, nesses exemplos aqui, com atrito estático, o objeto está parado. Então, não tem movimento, então não tem aceleração. Então, quer dizer, a força de atrito estático só existe enquanto há movimento relativo entre o corpo e a superfície de contato. Ou seja, essa parte de movimento relativo, ou seja, a gente tenta colocar em movimento. Se ele é estático, ele não vai estar em movimento. Ficou meio confusa essa frase aqui de cima. A força de atrito estático aumenta quando a força aplicada ao corpo aumenta, até você romper a força de atrito estática máxima e conseguir colocá-la em movimento, aí passa a atuar a força de atrito cinética. Quando o corpo começa a escorregar, a força de atrito estática é substituída pela força de atrito cinética, que não depende mais da força aplicada. Em geral, o valor da força de atrito cinética é menor do que o valor máximo da força de atrito estática. Nós temos aqui 3 propriedades. Vamos prestar atenção aqui na força de atrito estático. Esse Szinho aqui é de estático, porque é em inglês. E aqui o K é de cinético, que começa com K, né? A palavra cinético em inglês. Então, a força de atrito estática, ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal.
ela só é igual quando a força de atrito estática for máxima. Então, a força de atrito estática, ela é menor ou igual a μ estático vezes a normal, vezes a força normal. Por isso que naquele slide anterior, a gente estava vendo que fomos aumentando a força e o objeto ainda estava em repouso. Aumentando, ele ainda estava em repouso, até chegarmos a uma força tal em que conseguiu quebrar essa força de atrito estática máxima. Então, esse μs aqui é o coeficiente de atrito estático. E esse Fn aqui é a força normal, módulo da força normal. Agora, entrou em movimento, passa a atuar a força de atrito cinética, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Esse tem um valor único, ele é igual em qualquer momento, entrou em movimento, ele é igual a μ vezes a normal. É igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Ao contrário da força de atrito estática, que ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse daqui, o igual está aqui porque é o valor máximo que ele pode assumir. Nesse exemplo aqui, olha, tá falando, se as rodas de um carro ficam bloqueadas, impedidas de girar durante uma frenagem de emergência, o carro desliza na pista. Pedaços de borracha arrancados dos pneus e pequenos trechos de asfalto fundidos formam as marcas de derrapagem, que revelam a ocorrência de uma soldagem a frio. O recorde de marcas de... O recorde de marcas de derrapagem em via pública foi estabelecido em 1960, na Inglaterra. As marcas tinham 290 metros de comprimento. Sendo o coeficiente de atrito cinético 0,60 e que a aceleração do carro se manteve constante durante a frenagem, qual era a velocidade do carro quando as rodas ficaram bloqueadas? Ou seja, o carro não estava sendo... A força resultante aplicada no carro, já que ele estava freando, era a força de atrito para poder pará-lo, né? E tem uma coisa que ele comenta aqui, por que nós estamos analisando na frenagem de emergência, o carro desliza na pista? Ou seja, o pneu não vai estar mais rolando, ele vai estar travado e escorregando. Porque para nós analisarmos o pneu rolando, nós teríamos que estar lá no capítulo 10, onde a gente vai estudar rolamento. Então, por isso que a gente está estudando aqui como se tivesse o pneu escorregando sem rodar, ok? É como se nós tivéssemos jogado um bloco em cima de uma mesa e ele fosse deslizando em cima da mesa até parar. A força que vai estar atuando vai ser a força de atrito estática, que vai estar contrário, né, ao deslizamento aqui. No caso, por isso que ela é negativa. A somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só existe essa força sendo aplicada nos pneus, por isso que só tem essa força aqui. Ô Marcelo, acho que foi você que me perguntou. Em outros exemplos, a gente vai colocar mais forças. M é a massa do carro e A a aceleração. Então, a força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Nós temos quais as forças atuando aqui no carro? A força de atrito que está contrária ao eixo X,
a força normal, que é uma força perpendicular à superfície de contato, e a força gravitacional. No eixo X, nós só temos a força de atrito. Por isso que aqui tem força resultante no eixo X. Essa primeira equação aqui. Agora, a força resultante no eixo Y vai ser força normal, olhando aqui, olha, no diagrama de corpo isolado, força normal na direção mais J, mais a força gravitacional na direção menos J. Então, vai ser normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Só que não tem aceleração no eixo Y, então a aceleração é igual a zero. Então, força normal, nesse caso, vai ser igual a força gravitacional, força peso. Então, por isso que aqui força normal é igual a mg, achou o valor da força normal, substitui na fórmula da força de atrito. Com isso, a aceleração vai ser igual a menos a força de atrito dividido pela massa do carro. Onde esse sinalzinho da aceleração aqui está aparecendo negativo, porque ele está desacelerando. Podemos escrever que v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais a x. Por que a gente pode escrever isso aqui? Porque ele está perguntando o que no problema? Bom, uma outra observação. A aceleração do carro se manteve constante. Isso aqui quer dizer que a gente pode usar aquelas fórmulas do capítulo 2. V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta X. Aquelas fórmulas só podem ser usadas se a aceleração for constante. Por isso que vai ser usada aqui nesse problema. Qual era a velocidade do carro quando as rodas ficaram bloqueadas? Ou seja, qual foi a velocidade inicial do carro? Ele falou que as marcas tinham 290 metros de comprimento. Então, o carro andou 290 metros. Então, eu tenho aqui velocidade final 0. V0 é o que eu quero saber. A aceleração nós já achamos através da segunda lei de Newton. E o delta X é o 290. Com isso, você encontra a velocidade inicial do carro inicial na hora que ele começou a frear. Deu para entender até agora? Estão dando para me ouvir bem? Então, ok. Tá bom. 58 aqui não é a velocidade, velocidade não é da frenagem, não? Oi? A velocidade durante a frenagem, não? A constante durante a frenagem? Não, a velocidade não é constante, tanto é que tem aceleração. Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. A aceleração que é constante. A velocidade vai diminuindo até chegar a zero. Por isso que a velocidade final foi zero. A aceleração aqui, ó, 58 metros por segundo, na aceleração dessa velocidade, não? Não, isso aqui é a velocidade inicial. A velocidade que inicia a frenagem, é isso? É a velocidade que inicia a frenagem. Ele iniciou a frear. Quando ele iniciou a frear, ele estava com essa velocidade de 58 metros por segundo. A taxa de variação da velocidade foi a aceleração, que manteve-se constante. Então, a velocidade não é constante, a aceleração que é constante. E fala aqui que ele bateu o recorde porque ele percorreu 290 metros de comprimento.
ou seja, até parar. Na hora que ele começou a frear, ele parou depois de 290 metros. Ó, V final igual a zero. Deu para entender, Marcelo? Sim, tranquilo. Outro exemplo aqui. Esses exemplos, ele tem no livro de vocês. Depois vocês deem uma olhadinha, tá? Depois eu vou colocar outros exemplos que não tem resolvido no livro, tá? É só mesmo para a gente passar a teoria aqui. A figura, um bloco de 3 kg, escorrega em piso enquanto a força de 12 newtons, fazendo um ângulo θ para cima com a horizontal, é aplicada ao bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,4. O ângulo pode variar de 0 a 90. Qual é o valor θ para o qual o módulo da aceleração do bloco seja máxima? Aqui, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer no exercício é fazer o desenho das forças. Nós temos aqui a força F, que está sendo puxada em um ângulo θ, que a gente quer justamente encontrar esse valor de θ. Nós temos a força normal, porque ele está apoiado em uma superfície. Então, ela aponta para cima, perpendicular à superfície de contato. E temos a força gravitacional aqui para baixo. E a força de atrito vai estar contrária a esse deslizamento, apontando para a nossa esquerda. Então, aqui, olha, na hora que eu decomponho a força, eu tenho que decompor no eixo, considerando esse referencial aqui, tá? Ó, x, y, tá? A horizontal é x. Decompondo a força na horizontal, a gente vai ter Fx. Fx vai ser o módulo de F cosseno do ângulo. E vamos ter na vertical aqui a componente da força em y, o Fy, que é F seno do ângulo. Então, no eixo y nós temos a força normal e a Fy apontando para cima e a força gravitacional para baixo. E no eixo x nós temos a componente da força F, a Fx, né? Aqui em cima a gente tem a Fy, aqui embaixo a gente tem a Fx e a força de atrito. As leis de Newton, a segunda lei de Newton, ela é uma equação vetorial. Então, a gente é a soma vetorial das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente pode separá-la por eixo x e eixo y. No caso, somatória das forças no eixo y é o quê? A normal mais a componente da força aplicada no eixo y, menos o peso, que está apontando para baixo em relação ao eixo y, igual a massa vezes zero. Zero porque o objeto ele não está subindo, ele está se movimentando na horizontal. Então, aqui a força normal vai ser mg, F sendo do ângulo. Já no eixo x, somatória das forças em x igual a massa vezes a aceleração em x, nós temos a componente da força, que é F cosseno do ângulo, menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Foi necessário a gente calcular o eixo y aqui, justamente porque a gente vai precisar dessa força normal para substituir aqui na fórmula do atrito. Tá? Então, a aceleração vai ser F sobre m, cosseno do ângulo, menos o coeficiente de atrito cinético, abre parênteses. Aqui tá normal, né? Nós estamos dividindo por m. Então, vai cortar com esse m, vai ficar só o g aqui. Menos F seno de θ dividido por m. Isso aqui é a expressão da aceleração. Então, para determinar o valor de θ que maximiza a aceleração,
Vocês já devem ter visto em cálculo 1 como se calcula os máximos e mínimos de uma função. A gente deriva a função em relação à variável, que a gente quer conhecer o valor máximo dela, valor máximo ou mínimo, e igual a zero. É a primeira derivada igual a zero. Então, por isso que está derivando dA dθ, derivando essa equação aqui em relação a θ, derivada do cosseno menos seno, derivada do seno mais cosseno, igual a zero. Então, a derivada de A dθ igual a zero. Aí você pega isso aqui, né? Seno sobre cosseno é igual a zero, é igual a tangente. Você acha que a tangente θ é igual ao coeficiente de atrito, porque as massas aqui vão se cancelar. E você consegue achar qual é o ângulo máximo. Entenderam? Finalzinho, eu fiquei um pouco de dúvida, professor. Em qual lembrança dos máximos aí. Até a equação tranquilo. Até a lei de Newton aqui, onde eu estou marcando com a bolinha vermelha, foi tranquilo. Para mim, sim. Tá, toda vez que num exercício pedir qual é o valor máximo ou mínimo, no cálculo 1, você aprende que os valores máximos e mínimos, você tem que... É a primeira derivada igual a zero. A segunda derivada seria para saber se é o máximo ou o mínimo, que aí vai depender da concavidade, se é para cima ou para baixo. Então, para você saber se é um ponto de máximo ou ponto de mínimo, é a segunda derivada. Teria que derivar de novo isso aqui. Mas, para saber somente os pontos de máximos e mínimos, basta fazer a primeira derivada. Como não tem duas respostas, duas possibilidades de respostas, então não houve necessidade de fazer a segunda derivada para saber qual o ponto, qual o ângulo, qual dos ângulos que seria o máximo e qual que seria o mínimo. Se tivesse dado duas respostas, aí a gente teria que fazer a segunda derivada para saber qual é o máximo e qual é o mínimo. Ok. Essa força de arrasto, eu não dei para vocês, tá? Essa força de arrasto, eu vou pular e mais na frente eu dou para vocês. Movimento circular. Um corpo que se move em uma trajetória circular de raio R com velocidade constante está submetido a uma aceleração. Qual a aceleração que o corpo está submetido? A aceleração é v² sobre r. Essa aceleração é conhecida como aceleração centrípeta, tá? Só que, se a velocidade estiver variando, se ela não for constante, para cada ponto eu vou ter um valor de aceleração centrípeta diferente, dependendo do módulo da velocidade naquela trajetória. Só que tem uma coisa a mais que a gente vai estudar no capítulo 10, porque a gente vai estudar movimentos de rotação e lá o objeto vai estar fazendo um movimento circular e vai estar com velocidade variando. Aí, além da aceleração centrípeta, já que ele está fazendo um movimento circular, nós teremos também lá no capítulo 10 a aceleração tangencial, que está relacionada com a variação do módulo da velocidade. A aceleração centrípeta está relacionada com a variação da direção e do sentido do vetor velocidade. A aceleração tangencial está relacionada com a variação do módulo do vetor velocidade. Então, por enquanto, a única coisa que está variando é a direção e sentido, já que ele está fazendo uma curva, está variando a direção e sentido, por isso que existe a aceleração centrípeta. O módulo da velocidade é constante, mas o vetor velocidade, nesse caso aqui, não é constante, porque ele vai fazendo a curva, né? Vai mudando a direção e o sentido desse vetor.
Por isso que existe essa aceleração centrípeta. Então, quando você fala, o objeto está com velocidade constante, aí já fica, velocidade constante e aceleração é zero. Não, é zero se ele estiver no movimento retilíneo. Se ele estiver no movimento circular, a aceleração não é zero. A aceleração ela é radial. Ela é uma aceleração centrípeta, aponta para o centro da curva. Ok? Ok. Alguns exemplos aqui. Primeira coisa, gente, força centrípeta, quando a gente vai na lei de Newton, segunda lei de Newton, somatória das forças, a soma vetorial de todas as forças é igual a massa vezes o vetor aceleração. Como eu falei no exercício anterior, a gente podia separar em eixo X e em eixo Y, né, as componentes da força. Aqui não vai ser diferente, a gente vai ter um eixo radial, tá certo? Então, a gente vai fazer somatória das forças no eixo radial, na direção radial, igual a massa vezes a aceleração radial. Aceleração radial é a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta, ela não é uma força nova. Ela pode ser a tensão, ela pode ser o atrito, ela pode ser o peso e a tensão. Dependendo do exercício, depende de cada caso. Cada caso, a força centrípeta vai ser uma diferente. Nesse caso aqui, olha, que nós temos um disco de metal que está preso numa corda e ele está girando. Então, qual é a força? Se essa corda aqui quebrar, ele vai o quê? Ele vai sair pela tangente aqui, no sentido dessa velocidade dele. O que está fazendo ele rodar aqui é justamente essa força de tensão que está apontando para o centro da curva. Então, a nossa força centrípeta nesse exemplo é a tensão nesse fio. De acordo com a segunda lei de Newton, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que essa força aqui é a resultante das forças na direção radial, tá certo? Na direção dessa aceleração centrípeta. Por exemplo, esse loop vertical aqui, quando esse ciclista passa no topo aqui, quais as forças que estão atuando nele nesse topo? O peso para baixo, né, que é a força que a Terra atrai o corpo dele. A normal, que vai estar para baixo também. Por quê? Porque o pneu da bicicleta está pressionando a pista para cima, logo a reação é a pista aplicar a mesma força no ciclista. Então, a força sobre o ciclista é a força que a pista está aplicando nele para baixo, que é a normal. Por isso que a força normal está para baixo e a força gravitacional também está para baixo. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Como ele está passando nesse ponto aqui, ela também está apontando para baixo. Então, a somatória das forças sobre esse eixo aqui do raio. Nós temos, colocando positivo para cima, menos a força normal, menos a força peso, menos MA. Porque a aceleração também está apontando para baixo, que está apontando para o centro. Onde a aceleração é o quê? O módulo dela, V ao quadrado sobre R. Então, resolvendo isso aqui, você consegue achar a velocidade. Eu quis, assim,
mostrar para vocês que nesse aqui, olha, quem é a força centrípeta nesse exemplo? É a força normal mais a força peso. É a soma dessas duas forças, porque as duas estão na direção radial. Isso aqui, olha, nós temos carro de corrida explicando o que é. Ó, os carros de corrida modernos são projetados de tal forma que o ar em movimento os empurra para baixo, permitindo que façam as curvas em alta velocidade sem derrapar. Essa força para baixo é chamada de sustentação negativa. Então, um certo carro de corrida pode ter uma sustentação negativa suficiente para andar de cabeça para baixo em um teto de uma construção. Na figura, mostra um carro de corrida de massa 600 se movendo em uma pista plana de forma de um arco de circunferência. Então, aqui, olha, nós temos uma pista de corrida curva, só que ela não está inclinada, ela é plana, tá? E, devido à forma do carro e aos aerofólios, o ar que passa exerce sobre o carro uma sustentação negativa. Então, ele tem também essa força de sustentação. Como é que fica o diagrama de corpo isolado? Se nós pensarmos só no carro, né? Que nós queremos analisar as forças sobre o carro. Ele está fazendo essa curva, nós temos a normal, que é perpendicular à superfície de contato, então ela vai estar aqui para cima, o peso apontando para o centro da Terra, e essa sustentação negativa, porque nesse exercício contém essa sustentação negativa. Tem alguns exercícios que ele pede para desprezar essa sustentação. E aqui, a força de atrito que vai estar para dentro da pista. Se não tiver... Observe que essa força de atrito que atua nessa força centrípeta, aqui como força centrípeta, é a força de atrito estática. Por que estática? Observe que nós estamos analisando o movimento na radial, aonde existe a aceleração centrípeta. Então, se o carro não estiver derrapando, deslizando radialmente, ele não está se movimentando na direção radial. Então, nós temos aqui uma força de atrito estática aplicada sobre ele, nessa direção radial, impedindo que ele deslize, que ele seja jogado para fora da estrada. Tá certo? Então, visto o diagrama lá, nós temos quais as forças no eixo radial? A força de atrito, que é a única radial, igual a massa vezes a aceleração radial, que é a aceleração centrípeta. Substituiu aqui o valor da força de atrito, mi vezes a força normal. Agora, nós vamos ter que ir para o eixo Y para achar quem é essa normal. Aqui nós temos, no eixo Y, força normal, menos a força de sustentação, menos o peso, igual a zero. Igual a zero por quê? Porque o carro não está levantando voo, ele não está se movimentando para cima aqui. Né? Pega essa força normal aqui e substitui na expressão anterior, aqui,
e encontra a resposta. Alguma dúvida até agora? Professor, por que a velocidade lá é negativa na força X? Velocidade negativa na força... É no anterior, na página anterior. Aqui, não é a velocidade que é negativa, não. É a aceleração centrípeta. Porque a aceleração não é V ao quadrado sobre R? Uhum. Então, aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se nós olharmos aqui, olha, o gráfico, ele considerou o eixo radial positivo, saindo do centro para lá. Então, de acordo com esse referencial aqui, a força de atrito ela é negativa, porque está contrário ao eixo radial, e a força centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Então, ela também está apontando no sentido negativo do eixo radial. Por isso que tanto a força de atrito quanto a aceleração estão aqui, olha, no sentido contrário ao eixo radial. Por isso que nesse slide anterior aqui, apareceu esse menos aqui na força de atrito, que é contrário ao referencial adotado, e esse menos também a aceleração centrípeta que está contrária ao referencial adotado. Precisa ser contrário. Para ser força de atrito, para ser centrífuga, precisa ser contrário, está por centro. Oi? A força tem que estar por centro, em direção ao centro, não é isso? As forças aplicadas nele... No caso da centrífuga? Centrípeta. Para ser uma força centrípeta. Eu vou até falar um pouco sobre essa questão de centrípeta e centrífuga para vocês, tá? Porque isso aí confunde bastante. Mas tem que estar no centro, não tem que estar no centro? O quê? A força tem que estar por centro, senão o carro voa. Sim, a força de atrito ela está para o centro. Porque senão o carro sai da pista, não é isso? Se não tivesse essa força de atrito apontando para o centro, estática, o carro iria para fora da estrada. Não é isso? Aham. Eu geralmente faço essas curvas assim, fazem com uma inclinação, não é isso? Sim. Eu vou dar um exemplo depois com a inclinação. Eu comecei primeiro com esse exemplo sem inclinação. Só com a força de sustentação. Mas aí você tem que analisar todas as forças aplicadas no corpo. Tem a normal, tem o peso, tem a força de atrito que aponta para o centro. E tem a força de sustentação que está apontando para baixo nesse exercício aqui. Todas as forças estão desenhadas nesse diagrama. A aceleração, ela não está desenhada no diagrama, ela está só mostrando que está no mesmo sentido da força de atrito, que é contrário ao eixo radial. Por isso que apareceu o menos aqui na força de atrito e o menos aqui na aceleração centrípeta. Ok? Deu para tirar dúvida, Matheus? Ou Robson? Quem estava falando? Agora era o Robson, eu tranquilo, eu dou negativo. Tranquilo? Então tá. Então nós já falamos aqui. Eu vou mudar agora trocar de slide. Continuando a falar ali da força centrípeta,
Eu peguei alguns desenhos de alguns exercícios que tem no livro de vocês, tá? Vamos pensar nesse pêndulo aqui, olha. Esse pêndulo, ele tá fazendo um movimento, só que a bolinha, ela não tá rodando e subindo e descendo, não. Ela tá fazendo esse movimento circular num plano, tá certo? Se eu colocar aqui um Y, um X, um Y e um Z, ela está girando no plano XY. Ela não está subindo, essa bolinha não está subindo para o Z de vez em quando, não, tá? A altura dela está mantendo-se constante. Ela só está girando. E está presa nesse fio de comprimento L. Agora eu pergunto para vocês, quais são as forças que estão aplicadas aqui nesse pezinho? Alguém pode responder? Peso para baixo. Aham. Tem a tensão na corda. E essa tensão aí vai decompor, né? O sentido aí do movimento circular vai ter a tensão X, né? Sim. São essas duas forças, o peso para baixo e a tensão aqui na corda. Essa tensão, ela está apontando da bola para lá. Ela vai decompor, né, essa tensão em TR, que vai ser a componente da tensão na direção radial. Então, essa componente dessa tensão é que vai ser a nossa força centrípeta, que vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. E nós temos a componente da tensão no eixo vertical, no eixo onde está o peso. Então, você vai ter a somatória das forças na vertical, que vai ser quem? A tensão em Y menos o peso igual a zero, porque não tem aceleração em Y. A bolinha não está se movimentando para cima e para baixo. E você vai ter a outra equação de Newton, que vai ser menos a componente da tensão no eixo radial, igual a menos a aceleração centrípeta, a massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é mv ao quadrado, v ao quadrado sobre r. Então, aqui, olha, você identificou bem. Quem vai ser a nossa força centrípeta vai ser a componente da tensão. Mas vai ser necessário você calcular o eixo y para poder substituir aqui dentro alguns valores algumas incógnitas que vão aparecer. Esse outro exemplo aqui é um brinquedo, onde você senta aqui, onde você fica em pé, aí começa a girar, chega a uma certa velocidade que eles tiram a parte de baixo do seu onde você está pisando. E você fica como se estivesse preso aqui na parede. Quais são as forças atuando nesse momento que tirou o piso? Vai ser... Lembra que a tendência da moça é escorregar para baixo, né? Então, a força de atrito vai estar para cima. Força de atrito para cima, força-peso para baixo. E a força que vai estar apontando para o centro desse movimento circular vai ser a força normal. Porque a moça está empurrando o objeto, né? Esse cilindro, e o cilindro está empurrando ela, que é a reação. Então, a normal, que é a força que o cilindro exerce sobre a pessoa, vai ser a força radial. Então, essa força normal aqui que vai ser a força centrípeta igual a mv ao quadrado sobre r. Nesse outro exemplo aqui, olha, não tem atrito na mesa, tá?
Então, você tem esse discozinho se movimentando e ele está preso a uma outra massa M aqui. Para ele manter esse raio constante aqui, essa trajetória circular constante, com raio constante, ele tem que estar com uma certa velocidade de tal maneira que equilibre esse peso aqui. Então, você vai ter que analisar essa massa separada, fazer a soma das forças sobre essa emissão, que é tensão no fio, menos o peso, igual ao peso de emissão, mg, né? Igual a zero. Acha a tensão no fio, que vai ser igual a essa tensão aqui. Então, você vai encontrar a tensão através desse daqui, que vai ser a mesma tensão aplicada aqui para você, que vai ser a nossa força centrípeta, que vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta. Nesse terceiro caso aqui, essa haste aqui ela é giratória, está girando. Então, essa bolinha está girando e está fazendo um movimento circular aqui, ó. O raio desse movimento circular dessa bolinha é essa distância aqui. Essa altura aqui desse triângulo aqui, né? Quais as forças aplicadas nessa bolinha? O peso, T1, nessa corda de cima, T2 na corda de baixo. Então, a força centrípeta aqui vai ser a componente de T1 no eixo radial e a componente de T2 no eixo radial. Essas tensões aqui no fio são diferentes, tá? Quando vocês fizerem o exercício, vocês vão verificar que são diferentes. Porque aqui, olha, nós temos o peso, né, no eixo Y aqui, eu vou ter o T1Y para cima, o T1, T2Y para baixo e o peso para baixo. Então, nós, com isso, a gente tem tensões diferentes. Tentem fazer esses exercícios e tirar a dúvida comigo, fazendo favor, tá bom? Professor? Oi. Pode só repetir essa da mesa aí, rapidamente? A tensão é para cima ali, né? E o peso para baixo, né? O peso a da mesa, você vai ter que usar a lei de Newton para emissão e usar a lei de Newton para emisinho. A segunda lei de Newton para os dois. Então, usando a segunda lei de Newton para emissão, quais as forças aplicadas em emissão? É a tensão e o peso de emissão. T menos emissão G igual a zero. Igual a zero porque nesse exercício aqui do livro, esse M não está se movimentando, porque se ele se movimentar, como essa corda é a mesma, esse raio aqui não vai manter constante. Imagina que se ele começar a descer, o raio vai diminuindo. Então, para manter esse raio constante, esse emissão não está em movimento. Então, primeiro você analisa aqui, emissão, T menos mg igual a zero, porque a aceleração desse corpo é zero, porque ele está em repouso. Aí você vai achar a tensão. A tensão no fio que liga a emissão até emisinho é a mesma, tem o mesmo módulo. Então, você já vai encontrar aqui aí vai fazer somatória das forças sobre emisinho. Você tem o que aqui? A normal para cima, o peso para baixo e a tensão na direção radial, que é a mesma tensão encontrada quando você fez a segunda lei de Newton aqui em emissão. Entendi, perfeito. Entendeu? Alguma outra dúvida, pessoal? Aqui tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, minha parte. A Bruna saiu? Tá só eu e o Robson aí com você.
Essa segunda aí, ela tá com as costas na parede do brinquedo, né? Quando eu olhei a primeira vez, eu entendi que ela estava amarrada a uma corda, mas não, ela tá com as costas na parede. É, porque, olha, quando começa o objeto a girar, esse brinquedo começa a girar, com uma velocidade pequena, a pessoa escorrega. Então, ela tem um piso aqui. Só que ele vai aumentando a velocidade, aumentando, até um ponto, até um valor de velocidade que pode retirar o piso que a pessoa não vai escorregar. É um valor que essa força de atrito aqui vai ser igual à força-peso. Sim. Entendi. E existe esse brinquedo. Pois é. Aí eu tava vendo aqui, quando eu vi... Ela tá na parede, né? Ela tá encostada na parede, mas ela não tá presa na parede. A velocidade é que mantém ela lá. Quando aumenta, vai aumentando a velocidade, aí vai aumentando a força de atrito. Vai aumentando a força normal. Vai aumentando a força normal sobre ela. Aumentando a força normal à medida que vai aumentando a velocidade, aumenta a força de atrito, que a força de atrito depende da normal. Diferente do tufão, né, professor? Tem tufões também que joga pessoa pro ar também, né? Aqui, força centrífuga e força centrípeta. Aqui, ela está girando aqui, é como se ela estivesse sendo jogada para fora do objeto. Isso que a gente chama de centrífuga, né? É igual roupa. A segunda lei, as leis de Newton, elas obedecem a referenciais inerciais. Então, o que nós temos aqui é uma força centrípeta. Na realidade, pensa você dentro de um carro, fazendo uma curva. Vamos tentar entender esse centrípeta e centrífuga. Quando você está fazendo a curva dentro do carro, o seu corpo parece estar sendo jogado para fora do carro, sendo pressionado na porta do carro. Você pode falar que tem uma força centrífuga atuando em você? Não pode, porque você não tem nenhuma força atuando em você ali, jogando você para fora. Não tem ninguém te empurrando ali. O que você tem é a sua tendência a continuar, já que não tem nenhuma força aplicada, você vai para a primeira lei de Newton lá. Você tem a tendência a continuar o movimento naquela trajetória reta. Igual aquele... Por exemplo, se quebrasse aqui esse fio, essa bolinha iria sair pela tangente. Então, essa força que segura essa bolinha aqui é que está evitando que ela saia pela tangente. Então, na realidade, não é uma força que está empurrando ela para fora, é a tendência do corpo de prosseguir o movimento que ele estava. Essa moça, ela está girando, então a tendência seria ela não fazer a curva, seria ela sair por um buraco aqui, ó. Se tivesse, por exemplo, se fosse aberto esse negócio, isso aqui, ó, o que aconteceria? Ela poderia sair para fora desse tubo, porque a velocidade dela é tangente à trajetória dela. A velocidade é tangente à trajetória do objeto. Então, o objeto vai continuar na trajetória da velocidade. O que faz ele ir curvando é essa força centrípeta. Então, é essa sensação que a gente tem de ser jogado para fora, a interpretação
de acordo com o referencial inicial de Newton, é que a gente tende a continuar o movimento que a gente estava em cada instante. Não, professor, é igual aquele lançamento de pedra. O pessoal gira, segura na corda, gira, depois solta. Já viu já na vampira já? Já acho que sim. Então, tipo assim, a centrifugatura, depois quando solta, o corpo parte em linha reta. Parte em linha reta, na direção da velocidade tangente ali àquela trajetória naquele momento que ele foi solto. Isso mesmo. É isso mesmo. Aí por isso que é errado a gente falar força centrífuga dentro das leis de Newton, entendeu? Que analisando dentro das leis de Newton, é a tendência do corpo continuar a trajetória dele naquele instante, naquela velocidade, naquela direção da velocidade naquele instante. Por isso que, como ele não prossegue, aí ele se sente... Mas o carro, voltando ao assunto do carro, o carro continua fazendo a curva, ele se sente... Ele está indo em linha reta, mas o carro está fazendo a curva, então ele se sente sendo jogado na porta do carro, entendeu? Sendo obrigado a fazer a curva junto com o carro. Entendeu? Beleza. Sim, professor. Gente, se a Bruna tentou falar comigo no celular, eu nem estou sabendo porque eu não trouxe meu celular quando eu troquei de lugar. Eu não estou entendendo esse slide aqui, porque que ele está superposto. Professora, a tendência do corpo é em direção à aceleração dele? Ao contrário da aceleração? A tendência do corpo... Por exemplo, eu vi aí que o carro está circulando aí. Tem a velocidade que está perpendicular ao carro aí, essa aí. É tangente à trajetória do carro. O carro está fazendo essa trajetória. Essa aí. Nesse momento, a velocidade está apontando aqui. Quando o carro estiver aqui, ela vai estar apontando para cá. Ela é sempre tangente à trajetória. A tendência é sair nessa direção, da velocidade? Dependendo da força de atrito e dependendo do ângulo de inclinação, a tendência é ele ser jogado para fora da estrada. Nessa direção, né? Sim. Da sua velocidade. Nesse caso, a velocidade é constante, então a gente não tem uma aceleração tangencial. Se o carro tivesse fazendo essa curva acelerado, esse V não seria constante. Aí nós teríamos, além da aceleração centrípeta, porque toda vez que está fazendo uma curva tem uma aceleração centrípeta, nós teríamos também uma aceleração tangencial que estaria aqui na direção da velocidade. Se estivesse acelerando, estaria apontando no sentido da velocidade. Se estivesse freando, estaria apontando no sentido contrário ao vetor velocidade. Mas essa aceleração tangencial a gente vai estudar depois, tá? Ok. Tá tudo embaralhado aqui para vocês também? Sim, professor, está sobreposto. Está sobreposto, né? 2 vezes aqui. Um carro começa a fazer uma curva, tal, não está dando para ler. Encontre uma expressão para que coloque o carro em iminência de derrapar.
encontra a velocidade máxima que coloca o carro na mesa de derrapar. Ah, tá. Então, ele está fazendo uma curva, e essa curva é inclinada. A curva tem que ser inclinada dessa forma, tá, gente? Não igual é lá naquela curva lá do Mestre Álvaro, né? Ali chegando no centro de Vitória. Sim. Como é que é o nome daquela curva? Saldanha. Curva do Saldanha. Ali eu acho que eles fizeram uma inclinação invertida, que joga o carro para fora. Joga o carro para fora mesmo. Quando vocês passarem lá, vocês observam, tá? Não tenho certeza não, mas dê uma observada, tá? Então, quer dizer, para ajudar os carros a fazerem as curvas, para evitar acidente, além do atrito, é feita uma elevação na curva, tá? E ele quer saber qual é a velocidade máxima que coloca o carro na iminência de derrapar. Olha, se nós olharmos aqui, olha, dando um corte, né? Nessa rampa, a gente tem um triângulo com a inclinação da curva. Eu fiz o desenho desse triângulo, da inclinação da curva, do outro lado, do lado de cá, tá? E coloquei o eixo Y para cima, o eixo radial em direção ao centro e fui anotando as forças. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, então ela vai estar apontando para cá. O peso para baixo. A força de atrito na superfície, ela vai estar apontando aqui, olha, em cima do plano. Mas, professora, por que você escolheu esse referencial Y para cima e o radial ou o eixo X aqui na horizontal? Porque a aceleração ela está na radial. Se eu colocasse um referencial, por exemplo, Y aqui no eixo onde está a normal, eu teria o eixo X aqui para baixo. Mas a minha aceleração centrípeta continuaria aqui na direção radial. Então, em cada eixo aqui, olha, eu teria que decompor aceleração centrípeta em Y e aceleração centrípeta radial. Então, para ter uma componente igual a zero, eu coloquei um eixo, uma componente da aceleração igual a zero, eu coloquei um eixo em cima da aceleração. Aí só vai me restar decompor as forças. Eu tenho a força normal, ela está fazendo qual ângulo com o meu eixo Y? Bom, se esse ângulo aqui é θ, se o ângulo de inclinação da curva é θ, nós podemos ver, ó, que à medida que vai abaixando aqui, olha, quando θ for zero, o que vai acontecer com essa normal que é perpendicular à superfície? Ela vai estar em cima do eixo Y quando θ for zero. Então, a normal faz um ângulo θ com o eixo Y. A força de atrito. A força de atrito, se você for olhar esse ângulo aqui, ele vai estar fazendo que ângulo com o eixo radial? Com esse eixo aqui, olha. Basta nós pegarmos aqui, olha, e vermos que esse ângulo é igual a esse de cima. Se depois vocês tiverem alguma dificuldade em reconhecer que o ângulo que o atrito faz é com o eixo radial e que o ângulo que a normal faz é com o eixo Y, aí depois vocês me chamem no
no privado, alguma coisa assim, aí eu tiro a dúvida para vocês, tá bom? Ou seja, eu sempre escolho um referencial onde eu não vou ser preciso calcular a componente da aceleração. Toda a aceleração vai estar em cima daquele referencial. E por que, professora, você fez esse círculo aqui? E por que a força centrípeta está apontando aqui para o centro? Porque o carro, olha, ele não está se movimentando radialmente. Ele não está, ele está em um ponto fixo, um raio fixo aqui, olha, fazendo essa trajetória. É igual aquele exemplo do pêndulo. Ou seja, ele está fazendo uma curva em um plano XY. Ele não está subindo e descendo aqui. Ele não está ultrapassando o outro carro durante uma curva. Se ele estivesse ultrapassando, ele estaria mudando o raio dele em relação à curva. Ele está mantendo-se constante sempre na pista dele. Por isso que aqui eu coloquei esse círculo como sendo o movimento circular que ele está fazendo aqui em um plano, tá? Aí, quais as forças que nós temos aqui? Força no eixo Y é a componente da normal, a componente do atrito e o peso. Então, N cosseno de θ menos o peso menos a componente da força de atrito. Força de atrito seno do ângulo, que é a projeção da força de atrito no eixo Y. Isso tudo vai ser igual a zero por causa do referencial que eu escolhi. Não tem aceleração aqui em Y. Com isso, eu pude achar uma expressão, isolei a normal, que eu tenho a normal aqui dentro da força de atrito. Quem é a normal? Quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, eu isolei a normal e achei uma expressão para a normal. Agora, eu vou analisar o eixo radial. Quais as forças que eu tenho no eixo radial? Eu tenho a componente da normal no eixo radial e a componente da força de atrito no eixo radial apontando para o centro da curva. Elas são positivas porque eu coloquei, olha, o raio apontando para o centro. Então, as duas estão apontando para o centro. Se eu tivesse feito do lado de cá, o raio estaria apontando para lá, eu teria que colocar menos força de atrito, menos a normal, e teria que colocar menos aceleração aqui. Então, eu já coloquei do lado de cá, que as duas já estão apontando do lado do eixo radial. No sentido do eixo radial. Então, eu tenho N seno de θ, N seno de θ, mais força de atrito cosseno de θ, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual a V ao quadrado sobre o raio. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui eu tenho a normal também. Então, eu isolei a normal nessa equação. Fiquei só com mi cosseno mais seno. Mi cosseno mais seno igual a mv ao quadrado sobre L. Bom, a normal está aqui. Só que eu já encontrei uma expressão para normal aqui no eixo Y. Eu vou pegar e substituir essa normal aqui dentro, aqui no lugar dela. Com isso, eu cheguei na resposta, né, praticamente. Porque eu estou querendo quem? A velocidade. Passo. Ó, esse M pode cortar com esse M. Né? Se eu multiplicar 1 sobre o cosseno em cima e embaixo, eu vou ter aqui 1 sobre o cosseno vezes o cosseno, que vai dar 1. Cosseno dividido por cosseno é 1. Então, fica só o mi aqui. Seno sobre o cosseno, tangente. Aqui de baixo, 1 sobre o cosseno vezes o cosseno, vai dar 1, menos mi vezes o seno vezes 1 sobre o cosseno, que é a tangente. Isso tudo igual a V ao quadrado sobre o R. Passo o R para o outro lado e tiro a raiz quadrada e encontro a resposta. Se deixasse em função do seno e do cosseno, já estaria certo.
Eu multipliquei por 1, né? Porque eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, então não fez diferença nenhuma a equação. É como se eu estivesse multiplicando por número 1. Para ficar igual a resposta do livro em função da tangente. Ok? Ô Marcelo, Robson, um de vocês dois que falou que estava com dificuldade nesse exercício. Eu tive a Bruna que falou que tinha dificuldade na decomposição aí das forças, aí eu sugeri esse para ajudar aí. Mas eu consegui fazer ele também, né? Porque ele estava na lista nossa, né? Tava. Nessa lista do dia 20. Tava. Ele é bem complexo, mas eu consegui fazer, sim. Vocês poderiam perguntar lá no WhatsApp da turma, pela Bruna, se ela vai voltar, se acontecer algum problema, e perguntar aos outros colegas se ninguém mais vai entrar? Fazendo favor? Vou mandar uma mensagem. Enquanto isso, eu vou mudando de página aqui. Todas as minhas projeções estão... Ai, gente. Ficaram superpostas. Mas no PDF ficou direitinho. Eu vou postar o PDF para vocês lá, tá bom? Eu não sei por que ao carregar aqui, ficou assim. Não foi o estilo direito que você colocou, não, que tá tipo como se tivesse sombreado. Não. Quando colocou, não tem, quando colocou no slide, sombreado. Não, mas no que eu postei aqui, tá direitinho lá no meu slide. Então vamos lá, esse daqui tá dando para ler melhor. Um barco de 1.000 quilogramas está navegando a 90 km por hora quando o motor é desligado. O módulo da força de atrito cinética entre o barco e a água é proporcional à velocidade V do barco. Força de atrito vai ser igual a 70V, que é a força de atrito proporcional à velocidade, onde V está em metros por segundo e F, força de atrito, está em newtons. Determine o tempo necessário para o barco reduzir a velocidade para 45 km por hora. Então, o barco pesa 1.000 kg, está inicialmente a 90 km por hora. Quando desliga o motor, aí o que vai acontecer, vai ter uma força fazendo com que ele se mova, só que essa força está desacelerando ele, né? Porque ele desligou os motores, essa força vai estar fazendo com que diminua a velocidade. Então, ele começou a velocidade com 90 km, quanto tempo vai demorar para ele chegar a 45 km? Então, olha, vamos considerar que o movimento do barco está no sentido positivo. Então, a gente vai ter uma força de atrito igual a menos 70V. Proporcional à velocidade. Segundo a lei de Newton, a força resultante, a soma de todas as forças, a soma vetorial de todas as forças é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho aqui, a única força atuando no barco é essa força de atrito, porque o motor do barco foi desligado. Então, eu tenho menos 70V, igual a MA. Só que ele está falando de velocidade, ele não deu nenhuma expressão para velocidade para a gente poder derivar a velocidade e achar a expressão para aceleração.
Então, ele só falou a velocidade inicial e a velocidade final, né? Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo sabendo que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aceleração é igual a dv/dt. Eu posso passar o dt para um lado, separação de variáveis, né? Vou passar a variável t para um lado, esse v para o lado de cá, onde está o dv. Então, eu vou ter menos 70 dt sobre m igual a dv sobre v, de 0 a t, porque eu estou integrando em t, v0 a v. Aqui, eu não vou colocar v0 igual a 90, tá certo? Eu vou fazer de uma forma para achar uma expressão geral para a velocidade em função do tempo, tá? E depois eu volto à pergunta do problema. Então, aqui, olha, qual é a integral de dv sobre v? ln de v. Integral de dx sobre x, ln de x. Então, ln de v, de v0 até v. Então, menos 70 sobre m é igual a ln de v, limite superior na função, menos limite inferior na função. Regra do logaritmo, ln de v menos ln de v0 é igual a ln de v sobre v0. Se eu aplicar a exponencial dos dois lados, exponencial aqui, eu tenho exponencial de menos 70t sobre m e exponencial do logaritmo neperiano de v sobre v0, é o logaritmo do ln. Logaritmo do ln é o próprio argumento, v sobre v0. E aqui continua a mesma coisa. Vou passar o v0 para o outro lado multiplicando. Encontro uma expressão geral para a velocidade. V é igual a V0 e exponencial de menos 70t sobre m. Quem é V0? Expressão para a velocidade para qualquer tempo. V0 a gente encontra nas condições iniciais. Em t igual a 0, exponencial elevado a 0 é igual a 1. Em t é igual a 0, qual era o valor de v? 90, né? Que é a velocidade inicial. O V0 aqui é 90. Então, V é igual a 90, exponencial de menos 70t sobre m. Então, eu encontrei aqui, considerando o tempo inicial, o momento em que desligou o motor, cuja velocidade inicial dele era 90. Agora, você, com essa expressão, você encontra a velocidade para qualquer tempo até o barco parar. Ele quer saber o tempo gasto, qual o tempo gasto quando ele atingir uma velocidade de 45 km por hora. Então, aqui, olha, eu vou voltar nessa equação anterior aqui, olha. T é igual a, passo o m multiplicando, divido por 70, menos ln de v sobre v0. Então, t é igual a m sobre 70, menos m sobre 70, ln de v sobre v0. ln de v, velocidade final, 45, sobre velocidade inicial, 90. Não foi preciso eu mudar aqui para metros por segundo, porque é adimensional, né? Eu vou cortar o quilômetro por hora em cima com o quilômetro por hora embaixo. Então, eu vou ter ln de meio. ln de meio é um número negativo que vai cortar com esse menos aqui. ln de meio vezes 1000 dividido por 70 vai dar 9,9 segundos.
Agora, se eu tivesse o tempo, se o problema fosse diferente, em t igual a 9,9 segundos, qual é a velocidade do barco? Aí você teria que ir por esse caminho aqui, olha, substituir t igual a 9,9 e achar o v final, que é 45. Tá certo? Então, eu fiz de duas maneiras, porque existem problemas que pedem a velocidade depois de um determinado tempo, e tem alguns exercícios que pedem o tempo depois de alguma velocidade, ok? Então, eu quis mostrar das duas formas. É complicado esse exercício? Envolve bastante cálculo, né? Muito, Hã? muito cálculo, mas deu para entender. A Bruna deu alguma resposta? Ela falou que a internet dela não tá boa, não. E no grupo lá ninguém respondeu, não. Ah, tá. Bom, esse exemplo aqui, ó. Durante as férias de inverno, você participa de uma corrida de trenós em que estudantes substituem os cães, calçando botas de neve com travas que permitem uma boa tração. Você começa a corrida puxando uma corda atada ao trenó com uma força de 150 newtons a 25 graus acima da horizontal. A partícula trenó passageiro corda, que a gente considera tudo como se fosse uma partícula, como se todas as forças estivessem atuando no centro de massa do conjunto, tem uma massa de 80 kg e não existe atrito entre as lâminas do trenó e o gelo. Encontra a aceleração do trenó e a magnitude da força normal exercida pela superfície. Primeira coisa, desenhar o diagrama de corpo isolado. Quais as forças? O objeto está numa superfície plana, a normal é sempre perpendicular à superfície. Então, ela vai estar apontando aqui no eixo Y. A força aplicada lá pelos meninos está inclinada de um ângulo θ de 25 graus. E nós temos a força gravitacional. Na forma vetorial, eu posso escrever todas as formas. Vetor força normal mais vetor peso mais vetor força igual a massa vezes vetor aceleração. Ou decompor, escrever cada componente das forças nos seus eixos. Força normal em x, mais força peso em x, mais força aplicada pelos estudantes em x, igual a massa vezes aceleração em x. Força normal em y, mais força gravitacional em y, mais força componente dessa força aplicada pelos meninos em y, igual a massa vezes aceleração em y. Bom, a força normal não tem componente y. Não tem componente x, né? Ela está toda no eixo y. A força gravitacional também não tem componente x. E a componente x da força F vai ser F cosseno de θ, que vai estar no eixo x. Então, no eixo x, nós temos F cosseno do ângulo igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, então, em x vai ser o módulo da força que ele deu, que é 150, cosseno de 25 graus dividido pela massa do conjunto, que é 80, que dá 1,7 metros por segundo ao quadrado. Agora, na letra B, ele pede o quê? A força normal, né? Bom, o trenó, ele não está se movimentando na vertical, ele está se movimentando na horizontal. Então, a somatória das forças em Y é a força normal, menos a força peso, mg, mais a componente da força aplicada no eixo Y. Olha aqui, ó, essa F tem uma componente aqui, ó, F seno do ângulo. E não tem aceleração em Y, não há movimento em Y desse trenó.
Então, por isso que é igual a zero. Então, força normal é igual, passa para o outro lado, né? mg menos F seno de θ, substitui os valores já dados e encontra o valor da força normal. Força de atrito, você tem aqui um livro e coloca uma moeda. Aí você vai abrindo o livro, vai abrindo, até o livro ficar, até a moeda ficar na iminência de escorregar. Quais as forças que estão atuando sobre a moeda? A força peso para baixo, sempre no centro da Terra. A força de atrito que vai estar na direção do plano aqui, inclinado, que é a capa do livro, contrário ao deslizamento, que ela tende a deslizar para baixo. E a força normal, que é perpendicular ao livro. Observe que agora, se a moeda se mover, a aceleração dela vai ser ao longo do plano inclinado, por isso que eu considerei o eixo X aqui. Lá no movimento de força centrípeta, eu coloquei o eixo diferente, para justamente não ter que decompor a aceleração, porque não haveria movimento ao longo da rampa, iria ter movimento lá na força centrípeta, não iria ter movimento na vertical, somente no plano horizontal. Aqui vai ter movimento no plano, né? Na capa do livro, descendo. Então, eu coloquei eixo X aqui, porque eu só vou ter a componente, só vou ter a aceleração em X. Por isso, essa escolha. Olha só, o peso é para baixo, ele faz um ângulo θ com esse meu eixo Y aqui. A pergunta é, encontre o coeficiente de atrito estático entre a capa do livro e a moeda em termos do θ máximo. Quem seria esse θ máximo? Comece a abrir a capa do livro muito lentamente sobre o livro até que a moeda comece